Queremos dar continuidade ao nosso estudo da Carta de Gálatas, e os pais, não vou fazer nenhuma menção Dia dos Pais aqui na mensagem, não é uma mensagem para os pais, mas para toda a igreja, mas no final nós temos a nossa homenagem, que a IBD vai prestar para os pais, então não saia correndo, né? Tem depois da mensagem uma homenagem para vocês também. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Amém? 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora conhecida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. O tema da mensagem de hoje é a unidade do Evangelho. E desde o início, amados irmãos, da igreja do Senhor, a igreja ela corre sérios perigos, ou correu e ainda corre sérios perigos, tanto por causa de quem está lá fora, e às vezes pior ainda por causa de quem está dentro da igreja. Perigos de pessoas que querem dividir a igreja do Senhor. Em sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4, Paulo está combatendo justamente pessoas que estão querendo combater, querendo dividir a igreja do Senhor, onde ele diz, onde tem pessoas dizendo que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou desse, eu sou daquele, e ele combate isso porque não é desta forma, todos são de Cristo e não de pessoa alguma. Porém, o perigo que ele está combatendo aqui na carta de Gálatas é maior do que um simples perigo de alguém querendo seguir alguma pessoa enquanto o outro quer seguir outra. O perigo aqui é que o evangelho estava sendo pervertido. E nós podemos dizer que muitas vezes olhamos e o evangelho continua sendo pervertido. E há 2 domingos atrás, nós então vemos que Paulo começa essa defesa do evangelho, contando ou relatando o seu testemunho, dando o seu testemunho de como ele se converteu, de como se tornou apóstolo de Cristo, de como recebeu por revelação do próprio Jesus este evangelho. Mas isso não é suficiente, e é necessário então, porque ele fala que esse evangelho não foi de reflexão própria, ele não recebeu isso de homens, tanto que ele só visitou em Jerusalém 3 anos após a sua conversão, mas agora uma nova visita se faz necessária e é isso que ele nos leva. Uma visita para Jerusalém para uma pequena reunião com aqueles tidos como colunas da igreja. Antes da gente ir para o texto, eu quero fazer uma pergunta. Se o evangelho lá estava sendo pervertido, a pergunta é, não viver o evangelho também é uma maneira de pervertê-lo? Você e eu não vivermos o evangelho também é uma maneira de perverter esse evangelho? Sim ou não? Difícil, né? Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Por que Paulo teve que ir para Jerusalém? 14 anos depois ele vai e agora vai acompanhado de Barnabé e Tito. Será que a mensagem de Paulo estava errada? Será que ele ficou inseguro, preocupado com a possibilidade de ter errado na mensagem ou no método? Isso é impossível, amados irmãos, por diversas razões. Primeiro porque Paulo afirma
E a palavra de Deus afirma que o evangelho que ele está comunicando foi revelado a ele pelo próprio Jesus. Se você recebe uma revelação de Deus, e é estranho às vezes pessoas que dizem, não, porque Deus está me mostrando, e a pessoa não sai do lugar, ela não faz nada. Se Deus está te revelando alguma coisa, é impossível você não obedecer imediatamente. E é isso que Paulo faz. Ele não precisa de aprovação, ele não precisa que concordem com ele, porque ele entende que o evangelho que ele recebeu foi do próprio Senhor Jesus. Ele não está inseguro, e se estivesse, por que esperar 14 anos para descer a Jerusalém, para tirar dúvidas? E, como ele mesmo diz, outra razão, porque é impossível Paulo estar inseguro quanto à sua mensagem, ele mesmo diz em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, que nós devemos rejeitar, e que os Gálatas deveriam rejeitar qualquer um que tentasse mudar o evangelho, inclusive ele. Na verdade, então, nós temos duas razões pelo qual Paulo ele desce a Jerusalém. Uma razão é externa. Ele diz que ele recebeu uma revelação. O texto não deixa claro se foi por visão, se foi por sonho, ou se Deus enviou alguém para comunicar, ou se ele mesmo ouviu algum rumor do que estava acontecendo. Mas o certo é que ele diz que ele recebeu uma revelação. Pessoas estão pervertendo o evangelho. Então, por isso, essa é a razão externa pelo qual ele está descendo e pelo qual ele está já combatendo isso, dando o seu testemunho, e agora ele tem que descer novamente. A razão interna é o medo. E Paulo está com medo, gente. Incrível, né? Seu medo, porém, não é de que os apóstolos não tivessem o evangelho verdadeiro. O medo a qual ele temia é que esses apóstolos não fossem fiéis a esse evangelho. E você fala, mas é impossível, eles eram apóstolos, eles também receberam. Porém, Paulo sente, talvez a sensação é de que porque eles ficaram em Jerusalém, eles podem estar sendo iludidos ou tendo a sua visão obscurecida por preconceitos culturais. Não à toa que lá em Gálatas, no capítulo 11, no versículo 14, quando Pedro está com eles, em uma dessas igrejas dos gentios, Paulo precisa chamar a atenção de Pedro. Porque enquanto eles estavam sós com esses gentios, Pedro está comendo com eles, está sentado à mesa junto com eles, porém quando chegam outros apóstolos, quando chegam outros judeus, ele se afasta dessas pessoas. E Paulo precisa então dar um puxão de orelha. Então Paulo tem esse sentimento de que realmente, talvez o preconceito cultural ali esteja presente. Então ele precisa ir lá, ele sente esse medo, e se os apóstolos não rejeitassem, amados irmãos, os falsos mestres, seria difícil para Paulo manter as igrejas no evangelho verdadeiro. E por isso ele disse que ele temia o perigo de ter corrido inutilmente. Há uma disputa muito clara ali entre Paulo e seus opositores. Paulo prega um evangelho que é para todos os povos, para todas as culturas, para todas as pessoas, sem exigência de rituais. E os seus opositores, eles têm uma mensagem mais ou menos assim: nem todo o povo judeu é cristão, mas todo cristão deve se tornar um judeu. Era mais ou menos isso. Era como se o evangelho para eles fosse um movimento reformista do judaísmo, onde a igreja é porta de entrada, não para a salvação em Cristo, não para que as pessoas conheçam a Cristo, mas para que elas se tornem uns judeus e assim serem salvos. Para Paulo, o evangelho é boas novas de Deus para o mundo. A igreja é o corpo de Cristo, é manifestação do reino de Deus. Que grandeza isso, né? Que compreendimento, que compreensão, que sabedoria, que revelação, então, que Paulo recebe de Deus. Se os apóstolos tivessem tomado partido dos opositores, ou mesmo tivessem tolerado eles, teriam dividido a igreja em duas. E aí haveria uma dúvida tremenda sobre quem realmente tem evangelho de verdade, quem tem o evangelho verdadeiro e quem realmente tem salvação. Se hoje, às vezes, você pergunta para as pessoas, você tem certeza da sua salvação? E as pessoas, às vezes, não conseguem responder. Imagina se tivéssemos essa divisão. O que estava em jogo era a verdadeira unidade do evangelho, a verdadeira unidade da igreja. Como eu disse, esses apóstolos eles permaneceram em Jerusalém e, ao que parece, eles não tinham pensado, então, nas implicações desse evangelho. É como talvez nós hoje, o mundo está mudando demais. E se nós não pararmos para pensar nas implicações do evangelho diante das mudanças que estão acontecendo, nós vamos ser pegos de surpresa. Existe um pequeno erro
né? E esse erro, se eles tivessem cometido, teria trago desdobramentos enormes. 2 partidos hostis um ao outro, 2 religiões, discordando de algo fundamental, a salvação em Jesus Cristo. E esta reunião podia ter acabado, então, por dividir a igreja em 2. E é por isso que esse homem destemido, esse Paulo, esse homem corajoso, que passou por inúmeras situações, estava com medo, porque o que estava em jogo é muito valioso. E nos faz perceber como, às vezes, nós não valorizamos este evangelho, amados irmãos. Talvez porque nós não entendemos e não vemos ele como algo tão valioso como Paulo via. Os apóstolos, e quando você lê ele tidos como colunas da igreja, não é só porque eles presenciaram fatos, tinham conhecimento de algo, é porque eles tinham recebido revelação de Deus. Eles foram instituídos por Jesus como apóstolos. Era necessário dessas colunas da igreja, então, um posicionamento público. Deles se esperava uma palavra final para proteger a liberdade do evangelho. E Paulo é muito inteligente e a gente pode ver isso quando a gente vê que ele levou consigo Tito. Tito é uma carta na manga de Paulo. Era crucial para Paulo ter levado um incircunciso para o meio deles. Era como se Paulo indiretamente estivesse fazendo uma pergunta: será que eles vão receber esse incircunciso fraternalmente? É como se eu pegasse um homossexual, um adúltero, uma pessoa que está em adultério, ou uma prostituta, e fosse na sua casa. Será que você vai recebê-la fraternalmente? Mesmo depois ela ter aceitado a Jesus, você vai recebê-la como um irmão, ou você vai ficar meio arredio, com os pés atrás? Acho que eu falei 2 domingos atrás, né, como nós, às vezes, conseguimos olhar aqui uma pessoa que, de repente, teve uma vida totalmente na imoralidade, no pecado, e porque se converteu, um dia se tornou pastor, e nós louvamos a Deus, aquele homem agora está pregando a palavra. Mas, de repente, um irmão, uma irmã cai em adultério, se arrepende, passa por toda a disciplina, mas nós temos dificuldade de vê-lo pregando a palavra do Senhor. As diferenças de tratamento que nós temos. Paulo confronta os apóstolos com um estudo de caso concreto. E a maneira como Tito saísse dessa pequena reunião determinaria o rumo do evangelho. E ele diz: nem mesmo Tito foi obrigado a circuncidar-se pela graça de Deus. Aí é estranho, né? Porque nós olhamos lá em Atos, no capítulo 16, versículos de 1 a 3, e lá Timóteo foi obrigado a se circuncidar. Lá Paulo obrigou Timóteo a se circuncidar. E, poxa, qual a diferença? A diferença está no ministério que ambos vão desempenhar. Timóteo vai se dedicar exclusivamente ao ministério com judeus cristãos. Tito aos gentios, aos incircuncisos. E Paulo, ele gosta dessa questão de você se adaptar às pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, ele fala isso. É preciso tornar-se para os judeus, um judeu, para que os judeus possam ser conquistados. Timóteo obedece e se circuncida não como uma exigência para ser salvo, apenas como um costume para poder estar de igual para igual com seus irmãos judeus e assim compartilhar o evangelho com eles. Há uma diferença. Como eu disse, pela graça de Deus, os apóstolos mostraram que a salvação é pela fé e não pela prática de rituais. Tanto que Paulo diz: em nada me acrescentaram. Tradução correta: em nada impuseram. Ou seja, não impuseram a nada, nenhuma exigência em relação à prática de rituais, nenhuma exigência que Tito fosse circuncidado. Nenhuma exigência para levar as igrejas lá na Galácia. Eles concordaram que só fé é necessária em Jesus Cristo para que seja salvo. É muito diferente, irmãos, quando nós entendemos a questão da salvação e prática de rituais de maneira errada, onde achamos que ofertas e sacrifícios podem nos aperfeiçoar. Podem aperfeiçoar aquele que está prestando um culto a Deus, quando a palavra é muito clara, o Evangelho diz que somente Cristo torna santo, inculpável e irrepreensível. Somente aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo, se lavam no sangue do Cordeiro, se tornam santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E Paulo até parece que está fazendo pouco caso, né, desses apóstolos. Esses que antes eram importantes para mim,
não fizeram diferença nenhuma, né? Parece que ele está fazendo um pouco caso desses apóstolos. Mas ao contrário, Paulo tem um enorme respeito por eles. São os primeiros discípulos, são aqueles que estão dando continuidade ao ministério de Jesus. Mas o que ele está combatendo é a idolatria, é o culto a personalidades. Personalidades que têm conhecimento, e aí se nós fôssemos olhar por questão de conhecimento de fato, por estar presente na morte e ressurreição de Cristo, os soldados também estiveram. Pilatos estava lá, então também deveriam ser cultuados. Mas conhecimento de fatos, estar presente no local porque presenciamos alguma coisa, não nos dá direito a uma posição. Deus não aceita a aparência de homens. Fica então comprovado que o Evangelho e as boas novas de Cristo Jesus traz liberdade. Esse é o resultado dessa reunião. Liberdade que o Evangelho produz. Liberdade cultural, a salvação não depende de obediência a regras, a regulamentos, a rituais. Liberdade emocional. O cristão não vive um modelo de comportamento moral baseado num sistema de salvação. Sistema de salvação, comportamentos, cumprimento de regras, regulamentos, gera insegurança, gera culpa. O cristão não vive dessa maneira. Os cristãos, eles adotam um padrão de comportamento moral como um estilo de vida. Não estamos livres dos mandamentos. Continuamos não podendo mentir, matar, roubar, adulterar, odiar. Continuamos com todas essas coisas para cumprir. Porém, obedecemos na liberdade da gratidão. Em outras palavras, o cristão livre, ele não é um ser humano deixado solto, mas aquele que vive com seu libertador e para o seu libertador. Fora do senhorio de Cristo, fora dessa liberdade em Cristo Jesus, ou esta liberdade é apenas uma ilusão. Somente estaríamos, amados irmãos, encobrindo nossos desejos e nossas paixões por uma palavra grandiosa e bonita chamada liberdade. A palavra diz que fomos livres, não para dar ocasião ao pecado, mas para viver uma vida que glorifica a Deus, servindo uns aos outros. E a mensagem desse texto para nós hoje, irmãos, que continuamos vivendo em uma época, e talvez até maior, de igrejas divididas, cheias de rixas, de contendas, de conflitos, dentro da própria igreja, é de que precisamos olhar para essa questão da unidade. E como nós perdemos, muitas vezes, o foco em relação à unidade, e como Demétrio falou na palestra que o Arthur deu sobre a santidade do adorador, uma coisa que ele destacou muito é a questão do eu, do egocentrismo. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. É a maneira como eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. A unidade da igreja, ela vai olhar para o todo, ela vai olhar para o reino de Deus. Porém, a igreja do Senhor, ela não deve manter a sua unidade em detrimento do Evangelho. Ninguém está acima do Evangelho. Sejam membros, sejam pastores, sejam líderes, ninguém está acima do Evangelho. Você tem total liberdade. Se você sabe de algo que algum pastor, que eu, por exemplo, cometi de errado, de pegar um irmão e obedecer aquilo que está na palavra e vir até mim e dizer, olha, você, a palavra diz, primeiro você vai sozinho e chamar a minha atenção. Se eu não der ouvidos, pegue mais um irmão e vai lá e chame a atenção. Se eu não der ouvidos, se eu não me arrepender, se eu não buscar o perdão, então você deve o quê? Levar para a assembleia. Você já imaginou se nós fizéssemos isso toda vez que houvesse conflitos, ou toda vez que alguém estivesse em pecado? Se nós confrontássemos, a igreja do Senhor talvez estaria bem menor em termos de número de membros, mas talvez estaria vivendo uma unidade, uma santidade muito maior também. Não é fácil, é necessário coragem. Paulo teve essa coragem, os apóstolos tiveram essa coragem. Ao estender a mão direita, mais do que demonstrar um sinal de amizade, de cooperação, mais do que um gesto de cortesia, o gesto teve o efeito de estabelecer um limite na unidade da igreja, onde falsos mestres, aqueles que querem perverter o evangelho, ficarão de fora. Marcavam esse limite, essa unidade. E nós precisamos começar a fazer isso também como igreja do Senhor, estabelecer limites para essa unidade. Ninguém
está acima do Evangelho. Esta unidade ela tem marcas visíveis, muito claras. A primeira marca desta unidade é que devemos aceitar todos aqueles que estão em Cristo Jesus, independente dos seus antecedentes, do seu passado, da sua cultura, da sua etnia. A segunda marca é que devemos reconhecer que temos chamados diferentes. Os apóstolos reconheceram isso, quando você pode ver no texto. Eles viram que o mesmo poder que operava por meio deles estava operando por meio de Paulo para os gentios, para os incircuncisos. É interessante como Paulo, então, ele se adapta a cada ser humano, porém, a fim de conquistá-lo, mas ele não adapta a mensagem, o evangelho a nenhuma pessoa. Isso para não perder a essência, para não perder o evangelho verdadeiro. Ele não adapta a mensagem, ele se adapta às pessoas. Sobre essa questão de se adaptar ainda, vale algum comentário, porque nós temos igrejas e cristãos que têm adaptado o evangelho a este mundo moderno e procurando tirar aquilo que ofende as pessoas para que elas possam entrar na sua igreja, para que elas possam fazer parte da sua igreja. Coisas que deixam pessoas desconfortáveis têm sido removidas do evangelho e permitindo com que pessoas vivam uma vida com comportamentos que Deus não aprova. Outros, por outro lado, vão na direção contrária. Não estão dispostos a abandonar métodos, tradições, a fim de ganhar almas para Jesus. Então, por mais irônico que pareça, se você subadapta ou se você superadapta, você continua perdendo o evangelho. Assim, tanto o conservadorismo, o legalismo, como o liberalismo consegue, da mesma forma, ameaçar o evangelho. Precisamos seguir o exemplo de Paulo, nos adaptar a situações, a pessoas, mas nunca a mensagem da cruz. Amém? Você concorda com isso? E a terceira marca desta unidade é o cuidado com os pobres, o qual Paulo se esforça por fazê-lo. E já ouvi de um pastor que ouviu de outro pastor: vocês se preparem, igreja do Xaxim, porque vocês vão apanhar muito quando Jesus voltar. Porque Deus deu muito para vocês. Olha a estrutura que vocês têm, diante de tão pouco que vocês têm feito. Isso dói, não dói? Dá até um medo de, quando Jesus voltar, dele cobrar de nós. E é verdade, irmãos, ele disse: há muito que foi dado, muito será cobrado. Mas nós temos trabalhado, nós temos orado, e 2 projetos nós estamos trabalhando em cima. Um para abrir esta igreja para a comunidade, para ser sal, para ser luz, para que a comunidade venha e a gente possa ser bênção na vida das pessoas aí fora. E estamos orando por isso, e depois que passar a conferência bíblica, nós queremos convocar todo aquele que tem um desejo de ver essa igreja aberta, onde nós vamos ter crianças, adultos, brincando, participando de oficinas aqui. Nós vamos precisar de voluntários para isso, e aí nós vamos convidar todo aquele que estiver disposto a ajudar, a doar do seu dom, da sua profissão, para que isso se torne uma realidade em nosso meio. A vir participar dessa reunião para a gente confeccionar juntos esse projeto e darmos início, então, a um trabalho para fora, né, que tanto nós desejamos. E um outro projeto, ainda muito cru, numa conversa com o Pedro, nós queremos desenvolver um projeto que, a princípio, nós começamos a chamar de Recomeço, onde nós vamos apoiar de forma mais integral a Associação para a Vida Sem Drogas, durante o período que aqueles internos estão lá. Muitos não têm parentes, ou muitos a família abandonou, e ele não tem, às vezes, roupa de cama, ele não tem muita coisa, e nós queremos dar um apoio, não só enquanto ele estiver lá, mas depois que ele sair também, nós queremos dar um acompanhamento, né? Ajudar essa pessoa de forma integral, ensinando ele a pescar, para que ele depois possa caminhar com as suas próprias pernas. Mas tudo isso, amados, nós estamos orando e buscando entender se isso é vontade de Deus para nós como igreja. Ore também para que Deus nos guie nesse sentido. Voltando à pergunta do início, não viver o evangelho também é uma maneira de pervertê-lo? Não sei o que você acha. Eu não sei se a gente está pervertendo o evangelho não vivendo, amados irmãos. Talvez sim, porque a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós devemos dar um bom testemunho, que as pessoas vão olhar para nós e por meio de nós devem enxergar a glória de Deus. Quantas crianças
depois que crescem, não querem mais saber do Evangelho, porque dentro da sua casa o seu pai não viveu o Evangelho. Quantas esposas não têm a mínima vontade de ir para uma igreja, de frequentar uma igreja, porque seu marido vai para a igreja e volta em casa e nada mudou. Então eu não sei se não viver este Evangelho nós estamos pervertendo. Uma coisa é certa, se nós não vivemos, é porque nós não valorizamos o precioso Evangelho que foi nos confiado. Isso é certo. Talvez a gente não perverta, mas também a gente não valoriza. Tá certo? Como você pode ver, essa pequena reunião teve consequências enormes para nós, inclusive para nós hoje. Aquele dia, Deus protegeu a mim e a você. Era uma pequena reunião, mas o que estava em jogo era valioso demais. Era o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Por isso, nós devemos ler esta passagem. E às vezes é difícil, né? Porque a gente pega umas passagens assim e parece, poxa, por que está escrito isso aqui, né? Por que Deus colocou isso na Bíblia, né? Mas tudo tem um propósito. Então nós devemos ler passagens como essa com muito temor e gratidão. Entendendo que este Evangelho traz liberdade, mas liberdade para viver com Cristo e por Cristo e com Cristo. Divisão e escravidão eram coisas que Paulo não se submetia. Tampouco nós também devemos fazê-lo. E assim como ele, devemos lutar, talvez com unhas e dentes, pela unidade da igreja, pela unidade do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, porque somos falhos nisso. Precisamos de muita capacitação, sabedoria do Espírito Santo para vivermos esta unidade. Amém?